Olá, comunidade mais querida e inteligente das redes sociais. Continua rolando a promoção do livro até dia 19 de dezembro. Dia 20 eu faço a live para o sorteio ao vivo. Então, para concorrer, tem que comentar no vídeo no YouTube. Se você está assistindo pelo Facebook, dá uma entrada aí no link que leva para o YouTube e assiste no YouTube, só comenta lá, tá? Duas rodovias retilíneas cruzam-se perpendicularmente na cidade A. O que significa esse perpendicularmente? Significa fazem um ângulo de 90 graus. Aqui assim, ó, nesse ponto A, tá? Em uma das rodovias, a 60 km de distância de A, encontra-se uma cidade B. Então, ó, essa distância aqui, ó, é de 60 km, de A até B, tá? Na outra, a 80 km de A, encontra-se outra cidade, C. Ou seja, a 80 km de A encontra-se cidade C, no outro lado, né? Então, ó, à esquerda de A aqui encontra a cidade B a 60 km e à direita encontra a cidade C a 80 km. Se vocês notarem, ó, forma um triângulo aqui. E é retângulo por causa dessa palavra, perpendicularidade, né? Que forma um ângulo de 90 graus. Aí a questão pede a menor distância entre a cidade A e a rodovia que liga a cidade BC é D. Aí é o seguinte, pessoal, a gente precisa, para encontrar a menor distância, saber primeiro quanto que mede essa rodovia BC. Então, pessoal, essa questão se resolve pelas relações métricas do triângulo retângulo. E essas relações métricas se estudam no 9º ano. Só que a maioria de nós professores nem consegue trabalhar todas elas. A gente trabalha apenas a primeira, que é a mais famosa, que é o Teorema de Pitágoras. Só que aqui, porém, nessa questão, a gente precisa de duas das relações. Utilizaremos, então, as relações métricas no triângulo retângulo, e não as trigonométricas, tá? Não é seno, cosseno e tangente. Relações métricas é multiplicação e adição, não trabalha com os ângulos, apenas com as medidas dos lados do triângulo e das suas projeções e altura. Então, as relações são 5. A primeira, que é o Teorema de Pitágoras, relaciona o lado maior com os lados menores, né? O A seria o lado maior ali, que seria o BC ali, naquela rodovia BC. Ali o B seria a rodovia AC e o C seria a rodovia menor ali, a rodovia AB. A segunda relação fala das projeções. A terceira fala das projeções em relação ao lado maior do triângulo, né? A terceira relaciona o lado maior do triângulo com as projeções, só que multiplicando. A segunda e a terceira relaciona as projeções com o lado maior, mas na segunda somando e na terceira multiplicando. E a quarta relaciona os lados menores com a sua projeção e com a hipotenusa, né? E a quinta relaciona todos os lados do triângulo com a altura relativa à hipotenusa. Hipotenusa, sempre lembrando o lado maior, né? Aqui assim. Daqui é a legenda. A Azinha é a hipotenusa, a B e C os catetos, né? Os lados menores do triângulo retângulo. M é a projeção de B e N é a projeção de C, né? E H a altura. Então vamos lá. A gente vai utilizar primeiro a primeira relação métrica, que é o famoso Teorema de Pitágoras, aquele ali, ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, para encontrar quanto que mede a rodovia BC, ou seja, a distância da cidade B até a cidade C. Então a gente tem que, na verdade aqui tanto faz, tá? Eu botei o 60 no B, mas geralmente eu coloco o menor cateto no C, tá? Mas como a adição é comutativa, tanto faz. Então ali tu tem que... De onde é que saiu esse 3.600? É 60 vezes 60. E 6.400, 80 vezes 80, né? Porque é ao quadrado. Somando dá 10.000. Aí essa raiz quadrada saiu da onde? Esse A aqui tinha um expoente 2, passou com a operação inversa como raiz de índice 2. Então a gente encontra aqui A é 100. A seria então a distância da rodovia da cidade B até a cidade C. Seria
a distância aqui de B até C, mas ali não pede a distância de B até C. Ali pede a menor distância da cidade A até essa rodovia. E a menor distância vai ser uma linha reta. Antes de descobrir essa menor distância, teria outra forma de encontrar a distância da cidade B até C sem ser através dessa relação métrica do Teorema de Pitágoras. Seguinte, ó. Quando a gente ensina quando ensinamos os alunos, a gente sempre começa lá com o menor triângulo retângulo. Que medidas ele tem? 3, 4 e 5. Tá, mas o que tem a ver com a questão ali? Ali é 60 e 80, não tem nada a ver com 3, 4 e 5. Tá, mas se a gente ampliar esse para outras medidas, 6, 8, ó, já não está mais parecido? 6, 60, 8, 80 e 10, tá? Então, por semelhança de triângulos e proporcionalidade, a gente tem que a distância da cidade B até a cidade C será de 10 vezes 10, de 100 km. Só através de semelhança de triângulos, né? Olha só. Né? Aquele primeiro triângulozinho, as medidas do primeiro triângulo retângulo menorzinho é 3, 4 e 5. Então, se tu dobrar, fica 6, 8. Aí tu já associa a 60, 80, daí é só multiplicar por 10, né? Bem mais rápido, não concordam? Comenta aí. Só que a gente não quer apenas a distância da cidade B até a cidade C. A gente encontrou essa distância porque essa é a hipotenusa, aquele azinho pequeno que tem nas relações métricas aqui à esquerda do seu vídeo. A menor distância da cidade A até a rodovia BC vai ser uma linha reta. A menor distância entre dois pontos é uma linha reta. E essa linha reta aqui, ela é o quê? Se tu virar o triângulo aqui, seria a altura, né, do triângulo, a altura relativa à hipotenusa, relativa ao lado maior. E como é que a gente vai calcular? Que medidas a gente tem? A gente tem o A pequeno, o B e o C, né? O B e o C pequeno. Então a gente vai utilizar a quinta relação métrica, que associa o lado maior à altura e os lados menores, né? Então a gente vai botar lá, só substitui. Aí vira uma equaçãozinha de primeiro grau, que a gente aprende no 7º ano. Então 100 vezes H e o B, que é 60, vezes 80. Ou ao contrário, 80 vezes 60, né? Porque o B, geralmente a gente bota o cateto maior, o maior dos catetos. Mas, como a multiplicação é comutativa, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, a gente tem que 100A é igual a 4.800. 4.800 é a multiplicação de 60 por 80. Daí, para continuar a equação, né, só para provar, né, aqui a gente já sabe que se tu dividir ali 4.800 por 100, vai dar os 48 km, que é a alternativa A. Beleza? Não esqueça de deixar seu comentário, se eu gostei, e até a próxima questão. Bem importante esse conteúdo, né, pessoal? Trabalhou relações métricas, trabalhou nas relações métricas, trabalha a equação do primeiro grau, né, que você aprende no 7º ano. Então, para o pessoal que está aí, né, em pandemia, é bem importante, né? Talvez não aprendeu as relações, tem todas as relações aqui, ok? Até o próximo vídeo. Tchau!